Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para analisar profundamente as ideias e explorar múltiplas perspectivas sobre as transformações do nosso tempo. Hoje, se a gente for dar uma volta no centro de Porto Velho, Aham. a gente vai encontrar dezenas de locomotivas de mais de 100 anos engolidas pela ferrugem expostas ali numa praça. É uma imagem bem forte, né? Muito. É literalmente o cemitério de ferro da ambição humana na Amazônia, sabe? Um monumento silencioso de quando a gente achava que a engenharia bruta podia, assim, dobrar selva pela força. Sim, sim. Mas a nossa discussão de hoje parte de uma premissa diferente. E se a próxima grande revolução tecnológica da região não usar trilhos rasgando a terra, cabos infinitos, essas mega estruturas todas? E se usar só a luz do sol? Que é abundante lá, né? Exato. Quando a gente olha para o estado do Amapá hoje, vemos uma oportunidade bem singular. O estado possui o que os especialistas chamam de uma bela luz solar e um imenso potencial. E a questão central que a gente vai analisar hoje é: qual é o modelo ideal de desenvolvimento e, claro, de transição energética para o Amapá? Perfeito. E, bom, do meu lado do debate, eu estou muito convicta de que a história da região nos ensina que o Amapá precisa de uma transformação tranquila, uma mudança em fluidez, descentralizada e focada puramente na resiliência local. Então, e do meu lado, eu defendo uma visão bem diferente. Eu acho que a audácia, a ambição, a realização de grandes projetos, isso não é inimigo da floresta. Na verdade, são essas ferramentas exatas que podem transformar o Amapá numa vitrine tecnológica global, sabe? E numa zona de exportação de peso. Olha, para entender o porquê de eu insistir tanto nessa ideia de transformação tranquila, a gente precisa voltar para o motivo pelo qual aquelas locomotivas estão lá enferrujando na praça. Certo, a madeira mamoré. Isso. A história amazônica, ela pune severamente a arrogância desses grandes projetos. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, ali construída entre 1907 e 1912, não foi só uma obra de infraestrutura falha, foi um sacrifício humano colossal. Custou muitas vidas, sem dúvida. Cerca de 6 mil vidas, cara, para construir meros 364 quilômetros de trilhos. É absurdo. A selva literalmente engoliu o projeto. Sim. Então, o verdadeiro progresso, especialmente num bioma tão sensível e complexo, ele tem que ser orgânico, de baixo impacto. E a gente já tem um modelo moderno disso operando no próprio Amapá hoje. A Lemp Amazon, que tem sede lá em Macapá, eles trabalham com iluminação solar sobre uma premissa que eu acho genial, que é a eliminação total dos cabos. Nenhuma necessidade de rede elétrica conectada, sabe? Nenhuma amarra. Olha, deixa eu te interromper rapidinho aí. Pode falar. Porque eu sinto que a gente está misturando um pouco as escalas aqui. Eu concordo plenamente que a Madeira Mamoré foi um desastre. Os próprios engenheiros da época chamavam de ferrovia do diabo, né? Exatamente, era terrível. Mas a engenharia de 1907 e os objetivos que a gente tem hoje em dia, são universos completamente distintos, entende? O medo do passado não pode ditar o futuro tecnológico do Amapá. Mas a lógica da infraestrutura pesada continua a mesma. Mas veja bem, quando você exalta, postes de luz sem cabos da Lemp Amazon, você está falando de sobrevivência básica. É legal, funciona. Mas olhe para o Caribe agora em 2026. Eles não estão apenas colocando postes autônomos por lá. Eles desenharam uma meta gigantesca para produzir hidrogênio verde e amônia em larga escala. A ideia deles é se tornarem exportadores líquidos de energia ali entre 2028 e 2030. Tá, mas... E o Amapá tem rios imensos, tem uma luz solar fantástica. O estado tem que abraçar projetos grandiosos assim. A audácia tecnológica é o que tira uma região do isolamento econômico, não só colocar luminárias na rua. Calma, mas me ajuda a entender a viabilidade e o impacto físico disso, de verdade. Porque quando você fala em audácia e em exportar hidrogênio verde, a gente precisa traduzir isso para a realidade física lá do Amapá. Como é que a gente transforma a luz do sol em algo que vai parar num navio comercial e, o que isso exige do território de verdade? O processo é fascinante.
Porque, pelo que a engenharia nos mostra hoje, você não exporta hidrogênio por Wi-Fi, né? Com certeza não. Claro que exige infraestrutura sim, mas é uma infraestrutura limpa. Olha como funciona. Você usa usinas solares massivas para gerar eletricidade. Certo? Essa eletricidade alimenta plantas de eletrólise industriais que separam o hidrogênio da água. Só que o hidrogênio puro é extremamente volátil. É muito difícil de transportar nesses navios porque exige temperaturas muito próximas do zero absoluto. O que é inviável no Equador? Exato. Então, qual é a grande sacada da engenharia moderna? Você pega o hidrogênio, combina com o nitrogênio que você tira do próprio ar e sintetiza a amônia verde. Aham. A amônia é densa, é estável, ela fica líquida em temperaturas muito mais fáceis de manejar, sabe? E aí ela pode ser transportada pelo oceano como um vetor de energia. Quando chega lá no destino final, ela pode ser usada diretamente ou convertida de volta em hidrogênio. Exato. A teoria é ótima. Mas repara bem na cadeia de eventos, na cadeia física que você acabou de descrever. Tá. Para fazer isso no Amapá, você precisa desmatar áreas equivalentes a vários campos de futebol só para instalar esses painéis solares. Depois, você precisa dessas fábricas de eletrólise industriais gigantes. E tem mais, né? As máquinas de eletrólise não usam aquela água barrenta e cheia de sedimentos do rio Amazonas. Precisam de água tratada. Exato. Você precisa de usinas de tratamento ou dessalinização imensas para abastecer isso. E, finalmente, você precisa construir portos profundos para atracar os navios que vão levar essa amônia para o mundo. Sim, é uma mega estrutura. Então, você não acha que essa malha imensa que você descreveu corre um sério risco de ser, tipo, a madeira mamoré do século XXI? Eu acho que não, porque... Só concluindo, porque é uma obra colossal que tenta impor um modelo industrial pesado, meio que ignorando a dinâmica de um solo amazônico que inunda o tempo todo. Rios que mudam de curso, uma umidade absurda que corrói tudo. Olha, o médico lá da época, o Carl Lovelace, ele registrou que morriam de 5 a 7 homens por quilômetro de trilho. Claro, hoje a gente não perderia vidas para malária do mesmo jeito, mas a gente perderia o bioma para a infraestrutura. É o mesmo erro em outra escala. Olha, eu entendo a preocupação, mas acho que você está focando muito nas falhas logísticas lá do passado para justificar uma espécie de timidez no presente. Timidez não, prudência. A falha da madeira mamoré, e você bem sabe disso, ela ocorreu por causa de doenças que não eram mapeadas na época e principalmente por uma falha brutal de mercado. A borracha, né? Isso. A borracha da Ásia ficou mais barata de repente e a ferrovia faliu antes mesmo de se pagar, sabe? Foi econômico também. E o que a gente tem hoje é muito diferente. O mercado da amônia verde não é um ciclo extrativista temporário, tipo a borracha. É literalmente a fundação da economia descarbonizada do mundo inteiro para as próximas décadas. Mas é infraestrutura na lama amazônica. Sobre a corrosão e os rios que mudam de curso, a engenharia moderna já sabe lidar com isso. Eles usam fundações flutuantes hoje, materiais compósitos que são mega resistentes à umidade amazônica. Abandonar esses grandes projetos e se contentar com postes de luz solares isolados só porque a gente falhou lá atrás há mais de 100 anos é um determinismo geográfico meio paralisante, não acha? A população do Amapá precisa da receita que uma indústria desse porte gera. Mas será que a população local se beneficia de verdade dessa macroestrutura toda voltada para fora? Eu acredito que sim. Deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre o que cria valor real e imediato para quem mora lá na floresta. Tá, vamos lá. Porque a premissa da LEMP Amazon de não usar cabos é tão revolucionária do ponto de vista da física e da resiliência. Na Amazônia, o solo é muito raso. Aquelas árvores imensas, tipo a sumaúma, elas têm raízes enormes que simplesmente tombam com as tempestades de vento. Isso acontece bastante. E quando cai, cai tudo. Passar quilômetros de fiação no meio disso significa criar corredores de desmatamento para manutenção e, mesmo assim, um galho que cai num cabo lá no meio do mato deixa umas 10 comunidades no escuro por dias. Sim, a manutenção é um desafio.
Então, a eficácia da microescala não é só uma tese acadêmica bonita, sabe? A Lemp Amazon levou luz solar ao Haiti depois daquele terremoto terrível de 2010. Levaram para Dominica depois do ciclone de 2017. Quando a rede elétrica centralizada falha, e na Amazônia ela sempre falha, convenhamos, a megalomania desaba de uma vez só. Aham. O poste autônomo com a sua própria bateria de lítio ali e seu painel de alta eficiência, ele cria bolsões de autonomia. Se uma árvore cai sobre um poste de rua, cara, apenas um poste apaga. A comunidade não fica no escuro. A resiliência verdadeira, para mim, tá nessa descentralização. Eu entendo o seu ponto. E a autonomia de uma luminária é maravilhosa para, sei lá, evitar tropeços numa rua à noite. E o fato de a Lemp Amazon garantir a iluminação de uma tribuna de futebol em Guadalupe após um desastre como eles fizeram, prova que o modelo deles funciona para essas emergências táticas. Mas isso já é muito. Sim, é valioso. Mas olha só, você não movimenta uma economia moderna, você não mantém os respiradores de um hospital de alta complexidade funcionando de forma segura, nem atrai indústrias de bioeconomia pesada só com micro-redes isoladas de postes solares, né? Mas a ideia não é só iluminar a rua, é o conceito. Eu entendo o conceito, mas para um estado inteiro se desenvolver de verdade, você precisa de integração sistêmica. É aí que a verdadeira batalha dos modelos acontece, na minha visão. Tá, mas como você integra o sistema inteiro sem criar exatamente as mesmas vulnerabilidades sistêmicas que eu acabei de citar? Um cabo cai e tudo para. Aí que está a inovação tecnológica. A gente precisa olhar para modelos que resolvem exatamente isso, mas através de armazenamento em macroescala. A ilha de Saba, por exemplo. No Caribe. Isso. A fase 3 do Parque Solar lá de Saba não é só um monte de painéis espalhados pela ilha. A inovação tecnológica ali é o acoplamento da geração solar com bancos de baterias de imensa capacidade. E tudo gerenciado por software inteligente, sabe? Para garantir a energia 24 horas por dia, chova ou faça sol. Aham. Eles buscam a autonomia total da ilha, unindo todas as peças num sistema robusto, que não sustente só a lâmpada da rua, mas a ilha inteira, a indústria, os hospitais. Certo, mas o problema óbvio do modelo de Saba, se você tentar aplicar ele num território vasto e geograficamente complexo como o Amapá, é que a integração sistêmica cria os chamados nós críticos. Mas o software gerencia as cargas. Não é nem sobre carga, é sobre infraestrutura física. Um banco central de baterias gigantesco é um ponto único de falha. É o clássico single point of failure, entende? Se o sistema central lá de Saba tiver um colapso no inversor principal ou, sei lá, sofrer um dano estrutural por uma tempestade, toda a rede conectada a ele cai. Tem esse risco. E além disso, no Amapá a gente está falando de dimensões quase continentais, não de uma ilhazinha. Transmitir energia de um mega banco de bateria central para um monte de comunidades ribeirinhas a centenas de quilômetros de distância, isso envolve uma perda de carga absurda, dissipação de energia pelas linhas de transmissão. A fluidez da qual eu falo é justamente permitir que o território cresça de forma celular, orgânica. Celular? Como assim? Cada casa, cada rua com sua própria matriz de geração e armazenamento local, sem depender de uma linha que vem de longe. A floresta, ela exige agilidade, não essas amarras pesadas que conectam tudo a um núcleo frágil. Olha, eu entendo perfeitamente o seu receio da centralização, mas a tecnologia que a gente chama de rede inteligente, a Smart Grid, ela evoluiu hoje exatamente para eliminar esse conceito de ponto único de falha que você mencionou. Como ela elimina isso num território como o da Amazônia? Bom, isso nos leva a um dos avanços mais incríveis que a gente está vendo em 2026, lá na região da CARICOM. Eles resolveram esse problema do armazenamento distribuído, unindo energia à mobilidade urbana e regional. Eles estão eletrificando frotas inteiras de transporte público e utilizando a tecnologia V2G, ou VD. V2G, onde o veículo devolve energia para a rede, certo? Exatamente isso. Pense no ônibus não apenas como um meio de transporte para passageiros. Pense nele como uma imensa caixa d'água sobre rodas, sabe? Só que cheia de elétrons, cheia de energia. Tá,
Durante o dia, ele circula, faz a rota dele, e quando estaciona num terminal solar, ele enche o tanque. Aí, se à noite vier uma daquelas tempestades severas que derruba árvore no cabo ou rolar um apagão na cidade, a rede inteligente identifica essa queda de tensão e adivinha, o ônibus funciona como gerador. Perfeito! Esse ônibus literalmente abre a torneira. Ele se conecta à rede do hospital local ou do bairro inteiro e injeta a eletricidade da bateria dele de volta. Os ônibus se tornam baterias móveis de resgate. Isso é mobilidade elétrica atuando como resiliência estrutural. O Amapá, por exemplo, poderia ter frotas fluviais elétricas. Barcos elétricos? Sim, barcos que viajam pelas comunidades ribeirinhas e que, quando atracam lá no cais da vila, servem como geradores locais emergenciais. Isso não é uma megalomania estática como uma ferrovia de aço enferrujado. É uma audácia tecnológica superfluida e muito inteligente, concorda? Olha, a imagem do barco elétrico ali injetando energia na comunidade ribeirinha pelo rio é formidável, admito. É muito inovadora. É o futuro operando no presente. Mas voltemos com os pés no chão lamacento da Amazônia, né? Essa tecnologia V2G, ela funciona maravilhosamente bem ali na infraestrutura altamente controlável de ilhas ou em centros urbanos super compactos e pavimentados lá do Caribe. Dá para adaptar. Aplicar isso num estado amazônico gigante exige criar portas de conexão de altíssima capacidade, conversores bidirecionais super complexos, lá num cais de madeira no meio do rio Amazonas, sabe? E manter tudo isso funcionando perfeitamente sobre chuvas torrenciais, debaixo de sol escaldante, com umidade de 90%. A manutenção é um custo a ser previsto. O custo de manutenção preventiva disso é puramente astronômico, se é que é possível. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo sobre a vocação final desse território todo. A gente está debatendo os parafusos da engenharia, mas e a identidade ecológica do Amapá? Como assim? O que você quer dizer exatamente com identidade ecológica? A floresta não é intocável, ela é habitada, a gente precisa lembrar disso. Sim, claro que é habitada e as pessoas precisam viver bem. Mas a vocação principal do Amapá no cenário global de hoje não é ser um parque industrial. É a proteção local servindo como um serviço climático para o resto do mundo, entende? Aham. Se nós estamos usando o Caribe de 2026 como nosso grande espelho para essa conversa, então a gente precisa olhar para os acordos que foram assinados em abril por Guadalupe e pela Martinica. Os acordos dos manguezais. Exatamente. O grande foco deles agora não é só energia, é a restauração massiva de manguezais. Por que isso importa para o nosso debate? Porque os manguezais são sistemas complexos de raízes aéreas que prendem os sedimentos ali e capturam até 4 vezes mais carbono por hectare do que a própria floresta tropical terrestre. É um sumidouro de carbono fantástico, eu sei. Eles são literalmente a nossa vanguarda de defesa contra as mudanças climáticas. E o Amapá abriga os ecossistemas de mangue mais intocados, mais densos e extensos de toda a costa brasileira. Sem dúvida. A nossa infraestrutura mais valiosa, aquela que gera valor climático, já está construída ali pela própria natureza. Então aqui eu te faço uma pergunta bem direta. Como você constrói um complexo portuário enorme para exportar sua amônia verde para o mundo? Como você draga os canais para o calado daqueles navios gigantescos entrarem sem destruir esses berçários naturais e sem rasgar completamente esses manguezais? Olha, Não tem como. A grande infraestrutura colide fisicamente, materialmente, com o maior ativo do Amapá. bom, esse é realmente o grande dilema conservacionista moderno. E, veja bem, eu não minimizo de forma alguma o impacto físico que um porto tem, claro que tem. Mas eu discordo veementemente da premissa de que construir um porto de exportação de amônia significa necessariamente devastar os manguezais como se fosse um jogo de soma zero. E como não seria? Dragagem destrói o fundo inteiro. Porque a engenharia costeira moderna evoluiu, né? Eles utilizam piers lá em águas profundas conectados por tubulações suspensas, que passam por cima ou contornam as zonas sensíveis, exatamente para evitar essa dragagem agressiva dos estuários que você mencionou. Ainda assim é um tráfego pesado. Sim, mas o ponto mais importante que eu quero fazer é o seguinte:
A sustentabilidade ecológica, num estado onde as pessoas precisam, sabe, de empregos de qualidade, de saúde e de educação de ponta, essa sustentabilidade exige viabilidade econômica. Conservação sem geração de riqueza frequentemente se transforma em estagnação econômica e, ironicamente, acaba gerando mais desmatamento ilegal por puro desespero da população. A gente não precisa escolher entre uma coisa e outra. Na teoria é lindo, mas a história nos mostra muito claramente que quando o grande capital foca em exportação pesada de energia, a conservação local sempre fica em segundo plano, sempre. Não mais. E é aqui que a gente discorda. A inovação tecnológica é justamente o que gera os recursos para pagar a própria conservação. Olhe para a Dominica, por exemplo. Em 2026, eles inauguraram a primeira usina geotérmica do Caribe anglófono. Aham. Eles perfuraram as montanhas vulcânicas para usar o calor da Terra lá dentro e criaram uma estabilidade energética limpa, que antes dependia quase 100% do diesel, importado, sujando o ar. E veja o caso de Trindade e Tobago, que está investindo super pesado na intersecção entre inteligência artificial e energia limpa. Como eles estão usando a IA nisso? Eles usam algoritmos super avançados para prever a demanda energética da rede minuto a minuto. Isso otimiza o fluxo de energia e evita a necessidade de construir ainda mais usinas. É pura eficiência baseada em dados. Tá, mas Então, o Amapá tem a bela luz solar, tem o potencial hídrico invejável, o Estado deveria usar a inteligência artificial não apenas para catalogar ou preservar a floresta passivamente, mas para inovar a partir dela, sabe? Atrair data centers movidos a essa energia solar flutuante que não desmata, produzir as moléculas verdes de hidrogênio. mas isso exige abrir o território de novo para o capital externo pesado. Ficar restrito apenas à microescala e a esses postes solares isolados no fim das contas é condenar o Estado a ser apenas um jardim botânico intocado para o mundo ver, negligenciando o papel de potência econômica limpa que o Amapá poderia, e eu acho que deveria, exercer no mundo hoje. Olha, eu entendo perfeitamente essa ambição toda, mas ela sempre cobra um preço silencioso. É muito revelador você ter citado a usina geotérmica da Dominica. Por quê? É um projeto fantástico. Sim, claro que é um feito maravilhoso da engenharia reduzir a dependência do diesel, eu não questiono isso. Mas sabe o que vem na bagagem junto com essas mega obras geotérmicas e portuárias? O quê? Contratos bilionários de financiamento internacional. Aumento quase impagável da dívida pública da ilha. E anos de negociação sobre de quem é o controle verdadeiro da infraestrutura no final das contas. Isso faz parte do jogo macroeconômico, né? Mas é um jogo perigoso. O modelo de integração sistêmica que você tanto defende sempre acaba concentrando o poder de alguma forma. Seja na mão da empresa estrangeira que controla um mega banco central de baterias ou de quem é o dono do software de IA lá em Trindade e Tobago. Aham. A minha defesa fervorosa do modelo da Lempia Mason, ou seja, de tecnologias descentralizadas em pequena escala, não é de forma alguma um elogio à pobreza ou à estagnação como você sugeriu. Longe disso. Mas parece que limita o crescimento. Não limita, ele democratiza. Um painel solar moderno, altamente eficiente, operando no telhado da casa do próprio indivíduo, ou iluminando de forma autônoma uma comunidade ribeirinha inteira, isso é tecnologia de ponta. A diferença fundamental aqui está na filosofia do controle. Como assim, controle? Uma luminária autônoma, sem cabos, na frente da casa de um ribeirinho, pertence completamente ao contexto dele. Ninguém de fora vai cortar a luz dele, porque um software de IA do outro lado do mundo decidiu racionar energia para exportar mais amônia, entende? Certo. Entendo a autonomia local. A adaptação suave, essa fluidez orgânica, ela permite que o território floresça de dentro para fora, respeitando o indivíduo ali na ponta e não hipotecando o futuro financeiro dele para construir essas vitrines globais para inglês ver. Olha, o grande problema com esse florescimento orgânico e silencioso que você defende é que a crise climática lá fora está gritando. A urgência da nossa transição energética não nos dá mais o luxo do tempo, sabe? Mas a pressa gera erros como a madeira mamoré. Mas a inércia é pior. Quando as nações caribenhas assumem o risco da dívida
e assumem a complexidade logística para conseguir exportar energia limpa até 2030, elas fazem isso porque entendem que ficar isolado e inerte não é mais uma opção viável no cenário de hoje. O isolamento tecnológico da microescala não nos protege mais dos efeitos dos globais do clima. Ninguém está falando em isolamento total, e sim de foco. Mas se o Amapá tem essa capacidade solar gigantesca e subutilizada, utilizá-la apenas para garantir a resiliência imediata de quem está ali no entorno é, a meu ver, abdicar de uma responsabilidade global que a região tem. O respeito à floresta é essencial, mas não deve ser usado como justificativa para a timidez tecnológica. Eu chamo de respeito à capacidade de suporte da Terra. A engenharia evoluiu muito justamente para que a gente possa sonhar com projetos integrados e seguros. Eletrolisadores gerando energia verde para o mundo inteiro, baterias móveis em barcos nos rios salvando comunidades de apagões, e tudo isso gerando os impostos em escala que vão, ironicamente, acabar financiando a proteção daquele cinturão de manguezais que você tanto preza. Se o dinheiro chegar lá, né? Vai chegar. A audácia tecnológica de hoje não é o erro do passado, desde que ela seja feita de forma limpa e com um propósito sustentável do nosso tempo. Bom, a gente está chegando perto da conclusão do nosso debate de hoje. E é fascinante perceber como essas nossas visões tão contrastantes sobre a solução, no fundo elas nascem de um diagnóstico muito parecido sobre o potencial absurdo que o Amapá tem. Exatamente. A gente concorda na premissa, só diverge no caminho. Pois é, a nossa divergência está no método de aplicação e no preço ambiental e social que a gente está disposto a pagar. E para mim, a minha convicção permanece inabalável aqui. A verdadeira resiliência da Amazônia, ela mora justamente na sua capacidade de adaptação descentralizada. As soluções tecnológicas modernas que evitam a intrusão pesada, que recusam o cabeamento massivo, a dragagem e os portos gigantescos, elas são a prova de que a engenharia do século XXI deve finalmente aprender a fluir com a geografia em vez de tentar a todo custo dominá-la, como sempre fizemos. Sim. A selva, ela punha a arrogância. E uma transição tranquila, fluida, não só protege o ecossistema, mas livra as pessoas daquelas falhas em cascata dos sistemas hiperconectados e principalmente daquelas promessas financeiras gringas que muitas vezes se mostram ilusórias no longo prazo. É uma visão super válida, claro. Mas, por outro lado, eu mantenho a minha posição firme de que a gente não pode permitir que as cicatrizes do nosso passado e aqueles fantasmas terríveis lá da época da Madeira Mamoré nos paralisem de medo diante de toda a tecnologia do presente. Não é medo, é histórico. Mas nós já não somos mais os mesmos engenheiros com as mesmas cabeças limitadas do início do século XX? Sistemas robustos de armazenamento baseados em IA, as redes de transporte V2G fluviais e toda essa economia trilionária das moléculas verdes, isso tudo oferece uma chance real e imediata de alavancar o Estado financeiramente e socialmente. Com os seus riscos inerentes. Sim, mas abraçar esses grandes projetos integrados hoje em dia não é mais tentar destruir ou dominar a natureza na base da força, é criar uma verdadeira simbiose tecnológica. É um cenário onde o Amapá finalmente deixa de ser apenas uma vítima passiva a ser protegida do mundo para se tornar um protagonista ativo, sabe? Um exportador real de soluções práticas na luta global pela sustentabilidade energética. Bom, e eu acho que é fundamental destacar aqui no fim que, apesar dessa nossa forte divergência sobre a escala, sobre o tamanho das obras e a ambição, nós não discordamos sobre algo muito importante: o fim de uma era histórica. Com certeza absoluta. O que fica muito, muito claro na nossa conversa de hoje é que aquele tempo sombrio de exploração extrativista bruta e destrutiva, que para mim é simbolizado pelo carvão e pelas velhas locomotivas abandonadas naquelas praças lá na Amazônia, aquele tempo acabou definitivamente. Acabou. Aquele modelo faliu e, felizmente, não volta mais para lá.
Faliu. E o consenso aqui, que eu acho muito rico, é que os recursos naturais, tipo a maravilhosa incidência solar ali da linha do Equador e a abundância hídrica formidável do Amapá, eles já não são mais riquezas materiais para serem sangradas e levadas embora do país a qualquer custo, deixando crateras imensas e poluição para trás. E pobreza também, né? Exatamente. A energia hoje flui livremente do Sol todos os dias. E o nosso único e grande desafio analítico agora é descobrir qual é a melhor arquitetura, sabe, de engenharia e de modelo de economia para capturar tudo isso de forma inteligente, mas sem destruir de vez o pouco que nos sobrou de biodiversidade. Exatamente. A escolha que o Amapá e, na verdade, tantas outras regiões globais que estão na vanguarda ambiental enfrentam hoje, ela é super profunda, né? É decidir entre adotar esse caminho da adaptação orgânica, silenciosa e com autonomia local, ou então arriscar esse salto ambicioso e audacioso rumo à integração macroestrutural e a um protagonismo mundial. É o grande dilema moderno. É um dilema que, sem dúvida, vai ditar as políticas de desenvolvimento do Brasil e do mundo pelas próximas décadas. E, talvez na próxima vez que você que está nos ouvindo, cruzar com aquelas velhas locomotivas enferrujadas ali sob o calor da Amazônia, você as veja não apenas como esqueletos mortos do passado, mas como um aviso muito claro. Sob a mesma bela luz do sol que agora pode de forma sustentável iluminar o nosso futuro, a genialidade da engenharia não vai mais ser medida apenas pelo quão massivas e gigantescas são as suas obras de concreto, mas sim pela sabedoria e pela fluidez com que elas se integram à vida que já pulsa naquele lugar tão frágil. Bom, muito obrigada por nos acompanhar hoje nesta jornada de ideias. Valeu, pessoal, um abraço. Até a próxima!